uma alegria, um privilégio estarmos aqui mais uma vez para sermos encorajados pela palavra de Deus. Peço que você abra sua Bíblia no capítulo 1 de Apocalipse. O trecho que nós leremos, estudaremos juntos nessa noite. Enquanto você abre a sua Bíblia em Apocalipse, quero compartilhar contigo a história de Policarpo. Policarpo foi um cristão devoto, fiel, que viveu na virada do primeiro para o segundo século depois de Cristo, servindo a Deus como pastor na cidade de Esmirna, onde hoje está a cidade de Izmir, na Turquia. Policarpo foi perseguido pelo Império Romano e pelos judeus por se recusar a negar a sua fé e adorar o imperador, acendendo um incenso em adoração a César. As autoridades romanas tentaram convencer Policarpo a negar a sua fé diversas vezes, dizendo para ele que o gesto de adoração ao imperador não era nada demais e que bastava ele declarar que César é Senhor, que os seus sofrimentos acabariam. Mas nada e nem ninguém conseguiu convencer esse homem a negar a sua fé, nem mesmo as torturas e as ameaças de morte constantes. E uma vez que as autoridades romanas perceberam que eles não conseguiriam quebrar a lealdade de Policarpo, eles decidiram matá-lo de vez. A tradição cristã vai dizer que no dia da sua morte, a arena esportiva da cidade de Esmirna estava lotada por conta dos jogos públicos, que eram típicos da época, e Policarpo foi amarrado a uma estaca e colocado sobre uma enorme fogueira no centro da arena. Dizem que o ódio dos judeus por Policarpo era tão grande que neste dia, apesar de ser o dia do sábado, o Shabá dos judeus, os judeus saíram de suas casas e foram ajudar a recolher gravetos para montar a fogueira que queimaria Policarpo. Antes da fogueira ser acesa, as autoridades romanas deram uma última chance a Policarpo, conforme está escrito na carta O Martírio de Policarpo. E a sua resposta registrada na carta foi: por 86 anos eu servi a Cristo e ele nunca me fez mal algum. Como poderia eu então blasfemar contra o rei que me salvou? A fogueira foi acesa, a multidão foi à loucura, mas diz a história que apesar do fogo arder intensamente e as chamas subirem bem alto, Policarpo permaneceu calmo, sereno e tranquilo, pois as chamas não queimaram um único fio de cabelo da sua cabeça. Quando as autoridades romanas perceberam que ele não estava morrendo queimado, eles ordenaram que os guardas espetassem Policarpo com uma lança várias vezes. E diz a tradição cristã que jorrou tanto sangue de Policarpo que as chamas da fogueira foram apagadas pelo sangue dele. Eu não sei você, mas eu leio e ouço essas histórias e eu me pergunto o seguinte: Como é que esses homens, esse homem e muitos outros homens e mulheres através dos séculos, conseguiram ser fiéis até a morte? A minha fé é tão fraca, a minha fidelidade é tão frágil. Como é que eles permaneceram fiéis diante da oposição e perseguição do mundo? E graças a Deus, a resposta que a palavra de Deus nos dá é que a força que nós precisamos e não temos está além de nós mesmos. A força que precisamos para perseverar fiéis em meio à oposição, à perseguição, não se encontra em nós, mas sim em uma visão e compreensão clara de quem é o nosso Senhor, Salvador e Rei. Segundo a tradição cristã, Policarpo foi discípulo de ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo João. E sendo ele um cidadão de Esmirna, uma das 7 cidades para quem a carta de Apocalipse foi escrita, Policarpo recebeu em sua igreja a carta de Apocalipse quando ele ainda era um jovem. Ele muito provavelmente recebeu e leu o manuscrito original, escrito pelo punho do próprio João. E nós podemos afirmar com tranquilidade, irmãos, que tanto Policarpo quanto nossos outros irmãos que viveram e foram perseguidos nos primeiros séculos da história cristã, eles perseveraram porque eles foram profundamente impactados pela revelação que nós encontramos em Apocalipse, a carta que a gente vai estudar nessa noite.
Vamos ler então o texto dessa noite, Apocalipse 1, do verso 9 ao verso 20. Diz assim a palavra de Deus: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. A carta de Apocalipse foi escrita pelo apóstolo João, o mesmo João que escreveu o Evangelho de João e as 3 cartas que trazem o seu nome no Novo Testamento. Este escrito traz algumas características que diferencia ele das outras cartas que a gente encontra no Novo Testamento. A gente encontra em Apocalipse um grande uso de linguagem simbólica, figurada e profética. É por isso que os estudiosos vão dizer que Apocalipse é uma carta profética apocalíptica. Porque nessa carta, João está abordando as situações que os seus leitores estavam enfrentando quando eles receberam a carta, mas ele também está profetizando sobre o futuro, usando uma linguagem simbólica para registrar a revelação que ele recebe do próprio Deus sobre o futuro. Apocalipse foi escrita para 7 igrejas que estavam na província romana da Ásia. Essas 7 igrejas estavam passando por uma intensa perseguição e mais perseguição estava por vir no horizonte. E João está escrevendo para preparar essas igrejas para essas perseguições, encorajando essas igrejas a ficarem firmes, fiéis, porque a vitória deles está garantida. João registra aqui a revelação da vitória final de Cristo, descrevendo a maneira como Jesus vai concluir a história. Cristo, o Rei, ele logo virá de forma definitiva para destruir Satanás e seus agentes de uma vez por todas, e ele vai recolher o povo de Deus para a Nova Jerusalém, a cidade eterna. É por causa desta vitória garantida de Cristo que aqueles cristãos deveriam permanecer firmes, fiéis, diante da oposição tirana do Império Romano e da libertinagem moral da sociedade. Mas essa carta não é só um chamado às 7 igrejas da Ásia, mas ela é um chamado para todas as igrejas através dos séculos a permanecerem fiéis e submissas a Cristo, enquanto aguardam pela sua vinda, porque Ele vence no final, e quem estiver com Cristo, vence junto. Nos 3 primeiros versos do capítulo 1, nós encontramos um prólogo, onde João faz um breve resumo sobre do que se trata essa carta. Nós aprendemos que Apocalipse é uma revelação que vem de Jesus e que revela o próprio Jesus. E que feliz é aquele que recebe e guarda essa revelação no coração, porque as profecias deste livro se cumprirão em breve. Do verso 4 ao verso 8, João está consolando os seus leitores, lembrando-os daquilo que Deus já fez por eles através de Jesus e apontando para aquilo que Ele ainda vai fazer na história, mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito estão unidos e ativos nesta história de salvação que começa no Éden e é concluída aqui em Apocalipse. E nós lemos e vamos estudar então a terceira e última divisão do capítulo 1, em que João relata a sua primeira visão.
A carta de Apocalipse traz 4 visões do apóstolo João. E aqui ele apresenta aos seus leitores a primeira delas. Até este ponto da carta, ele estava apenas fazendo uma introdução, mas agora ele começa de fato a relatar suas visões. João teve e registrou visões extraordinárias e sobrenaturais. Vários personagens ao longo das Escrituras tiveram visões, mas o que João viu aqui em Apocalipse é incomparável e muito superior a todas as outras visões que encontramos na Bíblia. E qual é a primeira visão que João tem? A visão que abre o Apocalipse é a visão de Cristo Jesus, o Filho de Deus glorificado. O personagem central de Apocalipse. João vê Cristo em toda a sua glória, majestade e transcendência. A visão de Cristo glorificado é o ponto de partida de Apocalipse. E não é à toa que esta é a primeira visão que Deus, em sua soberania, decide revelar a João para que ele registrasse. Existe um propósito na ordem das visões. Deus deu essa primeira visão a João para que ele registrasse e trabalhasse o imaginário dos seus leitores naquele momento e através das eras. Porque no imaginário dos cristãos daqueles dias estava fresca a imagem do Cristo servo, o Cristo que foi crucificado, o Cristo que sofreu e foi morto, o Cristo humilhado, que ressuscitou e subiu aos céus, mas ainda não havia manifesto a sua glória como ela é. A imagem de humilhação e fraqueza de Cristo estava fresca na mente dos cristãos do primeiro século. E não é verdade que no nosso imaginário, a gente carrega essa imagem de Cristo, de certa forma, com a gente até hoje? Quando nós pensamos em Jesus, primeiramente, rapidamente, o que vem à nossa mente é a imagem daquele Cristo representado em figuras renascentistas. É um Cristo de olhos claros, de cabelos longos e sedosos, de barba bem feita, sempre com poses angelicais. E se você, assim como eu, veio de um contexto católico, isso é ainda mais forte. É reforçado ainda mais na figura desse Cristo renascentista que é constantemente apresentado em uma posição de fraqueza. Talvez no colo de Maria como um bebê indefeso, ou sempre morto, crucificado, coberto de sangue, pendurado em templos. Quando você fecha os seus olhos e pensa em Jesus, quem é que vem à sua mente? O que é que você vê? Qual é a imagem que o seu imaginário elabora sobre Cristo? É uma visão de Cristo elaborada por elementos culturais ou como a Escritura de fato revela? No trecho que nós lemos e vamos estudar nessa noite, a glória de Jesus é manifesta. Aqui nós encontramos Cristo se revelando em seu estado supremo de glória. João quer que as igrejas do primeiro século que estavam recebendo esta carta, e todas as igrejas através dos séculos, tenham em seu imaginário essa visão de Cristo glorificado, para que eles encontrem em Cristo o poder que eles precisam para viver como servos fiéis na expectativa da manifestação dessa revelação. Então nós vamos olhar para essa visão que João teve do Cristo glorificado também e descobrir como é que ela nos ensina, nos impulsiona, nos encoraja a vivermos de maneira digna do nosso Senhor enquanto aguardamos pela sua vinda em meio a um mundo caído. E a primeira coisa que nós aprendemos aqui com a visão do Cristo glorificado é que essa visão é uma resposta às nossas adversidades. João começa o relato da sua primeira visão, mostrando que ele mesmo estava inserido em um contexto de adversidade. Apesar de ser um apóstolo, João não se identifica como um apóstolo aqui. Ele se apresenta às igrejas como um irmão e companheiro dos irmãos daquelas 7 igrejas, companheiro nos sofrimentos. Ele diz que ele, assim como eles, ele é alguém que faz parte do reino de Deus e está perseverando em meio ao sofrimento com eles. João está bem consciente de que fazer parte do reino de Deus neste mundo não é uma experiência livre de adversidades, sofrimento e perseguição. João diz que a visão que ele está relatando aconteceu enquanto ele estava na ilha de Pátimos por causa da palavra e do seu testemunho de Jesus. Diz a história que João foi o único dos apóstolos que não foi morto pela mão de perseguidores.
Segundo a tradição cristã, João sobreviveu milagrosamente de uma tentativa de envenenamento. Sobreviveu depois de ter sido atirado em um caldeirão cheio de óleo quente. E por que isso aconteceu com ele? Porque ele testemunhava sobre Cristo. Ele pregava a palavra de Deus. O Império Romano o considerava uma ameaça. E como eles não conseguiram matá-lo depois de tentar várias vezes, eles mandaram João para essa ilha grega rochosa, chamada Patmos, que ficava na costa do mar Egeu, onde hoje está a Turquia. João estava em um contexto de adversidade e perseguição, assim como boa parte das igrejas cristãs em todo o império naquele período. Era um contexto de paganismo intenso. Domiciano, o imperador da época, odiava os cristãos porque eles se recusavam a adorá-lo como Deus. E por isso ele pesa a mão sobre os cristãos. E a perspectiva é que essa perseguição se intensificaria. E de fato ela piorou. Essa era a situação das igrejas da Ásia na província romana. Eles eram perseguidos pelo imperador, porque eles não adoravam o imperador. Eles eram perseguidos pelos pagãos, porque eles não adoravam os falsos deuses. Eles eram perseguidos pelos judeus, porque os judeus odiavam o que os cristãos pregavam sobre Cristo. Então, no dia do Senhor, num domingo, que é o dia em que os cristãos se reúnem para adorar a Deus, porque é o dia em que Cristo ressuscitou, João foi tomado pelo Espírito Santo e teve essa experiência sobrenatural, onde ele recebe essa visão extraordinária, que começa com uma voz forte e estrondosa dizendo: escreva o que você vai ver e envie para o meu povo. A visão de Cristo glorificado vem a João como uma resposta à adversidade que tanto ele quanto as igrejas da Ásia estavam enfrentando. Essa visão chega em um contexto de perseguição intensa e crescente, porque na adversidade, o que aqueles cristãos precisavam para perseverar na fé, naquele contexto hostil e pagão, era isso: uma visão clara de Cristo glorificado, Cristo como Ele verdadeiramente é. O que esse trecho ensina para nós hoje, séculos e séculos depois? Primeiro, da mesma forma que naquela época fazer parte do reino de Deus implicava em enfrentar adversidades, sofrimento, hoje não é diferente. O reino de Deus sempre vai nos levar a passar por tribulações. Em Atos 14, 22, o apóstolo Paulo pregava e encorajava os cristãos dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Também, segundo Timóteo 3,12, Paulo vai dizer que todo aquele que deseja viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. O próprio Senhor Jesus prevê uma grande tribulação, muita adversidade, em Mateus 24, 21, 22, dizendo: porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Resumindo, todo aquele que entra no reino de Deus e tem um compromisso com o reino de Deus, sofre e passa por adversidades. Não dá para evitar. Se na sua vida hoje, você não enfrenta nenhuma dificuldade por ser crente, se levar Jesus a sério não te custa nada, não traz sobre você nenhuma dificuldade para a sua vida, isso significa uma coisa: o seu compromisso com o reino está fraco. Porque é impossível servir a Jesus nesse mundo mal sem passar por adversidades. E qual é a resposta para aqueles que estão passando por tribulações, porque são fiéis a Jesus, são fiéis ao reino e estão aguardando pela justiça divina nesse mundo mal? A resposta de Deus é uma visão de Cristo glorificado. Quando nós verdadeiramente entendemos quem é o nosso Salvador, quando nós entendemos do que Ele é capaz, quando nós vemos o quão glorioso, o quão magnífico, o quão grande e majestoso é o nosso Rei, o nosso coração é tomado por coragem e esperança, e nós enfrentamos o mundo sem abrir mão da nossa fidelidade.
As igrejas do primeiro século, principalmente, as primeiras gerações de cristãos que receberam essa carta e foram passando essa carta adiante para outros cristãos, eles foram tomados por essa visão. Essa visão dominou o imaginário deles. Essa visão encheu o coração deles de coragem e determinação que vai além da vida. Porque não importa o que as autoridades desse mundo fizessem ou ameaçassem de fazer, eles leram o relato de João, eles viram nessas palavras o rei deles, e nada, nem ninguém foi capaz de obrigá-los a abandonar esse rei. Nós hoje, quase 20 séculos depois, perdemos isso. Precisamos resgatar essa visão de Cristo se quisermos encontrar coragem e força para permanecermos fiéis a Jesus diante do que está vindo. Porque apesar de nós não vivermos neste momento em um contexto hostil de paganismo, como os crentes do passado, nós estamos entrando no que nós podemos chamar de neopaganismo. Vivemos em um tempo em que a sociedade pagã, depois de ter sido impactada pelo cristianismo, depois de provar das bênçãos, dos benefícios da influência cristã, está agora rejeitando esta influência e retornando para o paganismo outra vez. O cerco deste mundo está começando a apertar os cristãos de novo. As ideologias progressistas do nosso tempo já estão pressionando as igrejas e vão pressionar ainda mais e mais. É apenas uma questão de tempo até as autoridades começarem a se voltar contra o povo de Deus. Neste cenário, a única coisa que será capaz de nos levar adiante, fiéis, perseverantes, é uma visão clara de quem é o nosso Rei. Jesus Cristo, revestido de glória e poder. A maneira como você reage quando este mundo se volta contra você, porque você é fiel a Deus, revela a visão que você tem de Cristo. Se você se posicionar como fiel a Deus, se você levar Jesus a sério nessa vida, neste mundo, se posicionando como um servo de Deus, fiel a Deus, fiel à palavra, fiel ao reino, você vai se colocar em uma zona de conflito com este mundo e com aqueles que estão no mundo. Você vai ser excluído, você vai ser rejeitado, você vai ser rotulado de fascista, de fundamentalista, de radical, de maluco e daí para baixo. Isso vai acontecer cedo ou tarde. E se você abre mão da sua fidelidade a Cristo e ao reino para evitar esse conflito que é inevitável com o mundo, seja por medo, seja por vergonha, seja para preservar a sua vida, para preservar a sua posição, preservar o seu conforto, isso não acontece exclusivamente porque você é fraco, porque fraco todo mundo é. Isso revela que a sua visão sobre Jesus, ela é fraca e pequena. Porque se você entendesse quem de fato é o seu Salvador e Rei, se você confiasse no que a palavra diz sobre Ele e tivesse claro na sua mente a visão que Ele revela aqui, você iria perseverar. Então, quando for difícil seguir a Cristo neste mundo, quando for custoso ser fiel a Deus nesse mundo, você não precisa e nem deve buscar ser forte nas suas próprias forças. Quando o seu coração for ameaçado com temor a homens, você precisa responder essa tentação temendo a pessoa certa. Você precisa de uma visão. Você precisa trazer à sua mente Cristo como Ele é revelado aqui. Deixe essa visão tomar conta do seu imaginário, do seu coração, para encher a sua vida de temor e de coragem. Se nessa noite você está aqui e estar no reino de Deus tem te custado relacionamentos, tem te custado aguentar humilhação, rejeição, nos lugares por onde você transita, fica firme, lembre-se de quem é o seu Rei. A visão do Cristo glorificado é a resposta de Deus para nós enquanto enfrentamos tribulações e perseguições nesse mundo, enquanto aguardamos pela sua vinda. Mas essa não é a única lição que nós encontramos aqui na visão que temos do Cristo glorificado. Essa visão também nos revela que este Cristo glorificado está em um relacionamento próximo com a sua igreja.
Depois de ouvir essa voz estrondosa, dizendo para que ele registrasse a visão e enviasse para as igrejas da Ásia, João se vira para descobrir a origem dessa voz. Vamos nos lembrar aqui que Apocalipse faz uso de uma linguagem simbólica. Então precisamos interpretar o texto de forma simbólica quando ele é simbólica e literal quando ele é literal. E aqui Cristo, ele é descrito com linguagem simbólica por João, que vai emprestar bastante expressões do Antigo Testamento. Então quando ele se vira, ele vê Cristo como ele nunca havia sido visto antes. João diz que ele vê 7 candelabros de ouro. O verso 20 vai dizer para nós que esses 7 candelabros representam as 7 igrejas da Ásia. Mas o destaque não está nos candelabros de ouro. Ele percebe que entre os candelabros há alguém. E aqui João começa descrevendo Jesus usando a mesma linguagem que Daniel usou no Antigo Testamento para descrever Jesus. Ele diz que ele vê alguém semelhante a um filho de homem. Porque Cristo está em seu estar exaltado de glória, mas ele não deixou a sua humanidade. Ele vê Jesus com vestes sacerdotais. Ele está usando uma longa túnica e um cinturão de ouro ao redor do peito. Essa imagem de Cristo remete ao sumo sacerdote, porque como sumo sacerdote no Antigo Testamento, Cristo é aquele que hoje representa o povo de Deus na presença de Deus Pai. A cabeça e os cabelos de Cristo são brancos, porque apontam para a sua sabedoria e o seu conhecimento infinito. Nos dias de João, e é assim até hoje, cabelos brancos são um sinal de sabedoria. Os sábios sempre foram admirados desde o mundo antigo. João descreve os olhos de Jesus como olhos que estão em chamas. Os olhos em chamas falam da capacidade de Cristo de ver todas as coisas e julgar com justiça. Não existe nada que Cristo não possa ver. Até mesmo os segredos mais ocultos e escondidos não escapam dos seus olhos de juízo. Quando João desce para os pés, ele diz que ele vê pés como bronze em uma fornalha ardente. O bronze é esse material forte, resistente. E aqui ele se refere à força e poder invencíveis de Jesus. Ninguém é capaz de se opor a eles. Sua força é insuperável. João fala que a sua voz é como o som de muitas águas. Se você já teve a experiência de estar diante de uma cachoeira, você vai entender bem o que ele está falando aqui. Não dá para ignorar, nem silenciar o som de uma cachoeira. A cachoeira ruge. O som da cachoeira ecoa, se propaga com força. É uma força tão grande que ela é capaz de silenciar todos os outros sons. Assim é a voz de Cristo. Quando ele fala, todos se calam. João, quando olha para as mãos de Cristo, ele vê que em suas mãos há 7 estrelas. E no verso 20 ele vai explicar que essas 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas. E os estudiosos entendem que estes 7 anjos não são literalmente seres celestiais, mas são líderes, mensageiros das 7 igrejas da Ásia, possivelmente até pastores daquelas igrejas. E o fato deles estarem na mão direita de Cristo significa que eles têm o favor de Cristo, a proteção de Cristo. Cristo está agindo através deles, eles estão a serviço de Cristo. João diz que da boca de Cristo saía uma espada afiada de 2 gumes. Essa imagem pode parecer meio grotesca para nós, mas os cristãos que receberam essa carta estavam muito familiarizados com espadas. Espadas eram a principal arma de ataque naqueles dias. João está dizendo aqui que esse Cristo glorificado é tão poderoso, mas tão poderoso, que apenas a palavra que sai da sua boca é capaz de derrotar os seus inimigos. João encerra dizendo que ele contemplou a face de Jesus e era como um sol brilhando no calor do dia, na hora mais clara, mais forte, mais quente. Nesta visão, João vê e descreve a onipotência, a onipresença, a onisciência, a glória, a majestade de Cristo. Este
é o Cristo glorificado. Mas volte mais uma vez no verso 13, por favor. João diz aos seus leitores que este Cristo glorificado está entre os candelabros. João está revelando aos seus leitores que este Cristo glorificado não está longe, em uma dimensão espiritual distante, mas ele está entre eles. Os crentes da Ásia precisavam ter no seu imaginário não só a imagem do Cristo glorificado, mas a certeza de que este Cristo glorificado está entre eles, com eles, cuidando deles, exercendo a sua autoridade sobre eles, em um relacionamento com eles. Esse texto tem algumas lições preciosas sobre nós e sobre o nosso relacionamento do Cristo glorificado conosco. Primeiro, esse texto é um lembrete de que nós somos candelabros. Candelabros eram objetos comuns no passado, usados para iluminar na escuridão. E da mesma forma que candelabros eram usados para iluminar na escuridão, nós, Igreja do Senhor Jesus, somos esse instrumento de Deus que brilha a sua luz neste mundo de trevas. Mas veja bem, o candelabro não tem luz própria. O candelabro carrega uma luz que não é dele. E nós só brilhamos nas trevas desse mundo se Cristo, aquele que é a luz do mundo, estiver entre nós. Além disso, esse trecho nos ensina que esse Cristo que brilha através de nós, esse Cristo glorioso, majestoso, transcendente, não está distante e alheio ao que está acontecendo com a sua igreja. Aquele que cuida de nós e governa a nossa vida, não é um mero homem, um mortal, que assumiu para si um status de divindade como os imperadores e as autoridades dos nossos tempos. Aquele que cuida de nós é Deus encarnado, revestido de glória e poder. Uma glória e um poder que nós jamais encontraremos nas autoridades deste mundo. Cristo glorioso está entre nós. Ele está aqui. Ele anda pelos nossos corredores. Ele ouve as nossas conversas. Ele contempla a nossa comunhão. O nosso culto acontece na presença dEle, diante dEle. Ele ouve a nossa oração. Ele está aqui, interessado em nós, preocupado conosco, cuidando de nós, sustentando a nossa vida como igreja. E por que isso é importante? Vou usar uma ilustração para a gente entender isso um pouco melhor. Eu não sou um homem muito forte e nem muito grande. Porém, se alguém mexer com a minha esposa, eu acho que eu sou capaz de causar um certo estrago para defender a minha mulher. Agora, tentem te imaginar um grande jogador de basquete da NBA. Por exemplo, LeBron James, que é um sujeito bem grande, bem forte. O que você acha que um cara como ele será capaz de fazer com alguém que mexer com a sua esposa? Eu acho que é um estrago um pouquinho maior. Jesus Cristo, ele faz uma aliança conosco, a igreja. A Bíblia descreve, principalmente em Apocalipse, esse relacionamento como um casamento, onde Cristo é esse noivo que cuida da sua igreja, que ama e protege a sua igreja. Jesus, sendo esse noivo perfeito que ama, cuida, zela, se preocupa, sustenta e protege a sua igreja. Agora, tendo essa visão de Jesus Cristo glorificado, como nos é revelado aqui em Apocalipse, o que você acha que esse Cristo glorificado vai fazer com aqueles que atentam contra a sua noiva? É essa a ideia que o texto quer imprimir em seus leitores do passado e do presente. Diante da tirania do império, diante da moral decadente da sociedade, diante da hostilidade do mundo neopagão, nós temos do nosso lado a pessoa mais gloriosa, mais poderosa, mais importante do universo, Cristo. Essa visão de Cristo glorificado, a certeza da sua presença na nossa vida, entre nós, deve produzir no nosso coração duas coisas: temor e coragem para perseverar. Temor, porque tudo o que fizermos,
Tudo o que pensarmos, tudo o que acontece entre nós, Ele vê, Ele sabe. Acontece na presença dEle, diante dEle. Isso deve produzir em nós um temor profundo. Deve nos fazer pensar 2 vezes antes de considerarmos o pecado como uma opção. Isso deve nos levar a viver uma vida de reverência, digna, santa, que honra esse Cristo, porque tudo o que acontece, acontece diante dele, diante dos seus olhos em chamas, que percebem e examinam todas as coisas. Saber que Cristo glorificado está entre nós é um chamado para dobrarmos a nossa vida aos seus pés, a colocarmos toda a nossa vida, principalmente o que vivemos aqui, em comunidade diante dEle. Deve produzir em nós um temor no coração, principalmente em relação a pecados que ferem a nossa união, que rompem com a igreja, que ferem a união da igreja. Mas também deve encher o nosso coração de coragem, porque o Cristo que está conosco, que está entre nós, cuidando de nós, não é um Cristo qualquer. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele é a pessoa mais poderosa do universo, nele repousa toda a glória, todo o poder, toda a autoridade, toda a majestade do universo, e Ele está ao nosso favor. Ele está conosco, do nosso lado, zelando, protegendo. Nós estamos seguros em sua mão direita. Não porque nós conquistamos esse lugar e somos merecedores desse lugar, mas porque Ele, como sumo sacerdote misericordioso, carregou os nossos pecados, recebeu o castigo que era nosso e nos coloca na presença de Deus, nessa alta posição de filhos amados de Deus Pai. E pela sua graça, Ele faz de nós igreja. Ele faz de nós a sua noiva. Então, quando esse mundo mal começar a rosnar para nós, por causa do nosso testemunho, quando esse mundo mal se volta contra nós com ameaças, porque somos fiéis a Cristo e a sua palavra, quando vierem as perseguições, o desprezo, a calúnia, o ódio, lembre-se que Cristo glorificado está do seu lado. Lembre-se disso, e você encontrará nele o poder e a coragem para perseverar e permanecer fiel. Cristo, em toda a sua glória, poder e majestade, Ele é revelado, não como um Deus distante, mas como alguém que está em um relacionamento de cuidado, amor e autoridade com a sua igreja. João encerra o relato da sua visão do Cristo glorificado, mostrando que Ele é soberano sobre a história. Diante de uma visão tão gloriosa de Cristo, a reação de João é uma só. Ele cai no chão, não prostrado em reverência, mas impactado pela glória. A glória de Deus é grande demais, pesada demais para mortais. Somente alguém com corpo glorificado é capaz de permanecer nessa presença gloriosa e contemplá-la. João diz que Jesus, com a sua mão direita, a mesma mão que sustenta e segura 7 igrejas, a mão do favor, o toca para restabelecê-lo, para consolá-lo e fortalecê-lo. Jesus lembra João que ele não precisa temer, afinal ele, o Cristo glorificado, é antes de todas as coisas. Ele é o começo e o fim da história. Ele vive e viverá para sempre. A morte, irmãos, era algo muito real, muito próximo para João e para as igrejas naqueles dias por conta da perseguição. A morte era essa realidade próxima, eminente, que estava presente no contexto de perseguição. E a morte de fato veio sobre muitos deles. O próprio João esteve diante da morte várias vezes. Então esses leitores do primeiro século estavam diante da morte. Seus corações estavam assombrados pelo medo da morte. O próprio Cristo, que passou pela morte, mas que hoje vive e tem em suas mãos a chave da morte, que é soberano sobre a morte, consola, encoraja o seu povo. É Ele quem decide quem vive e quem morre.
E ainda que a morte venha sobre o seu povo, ele em sua soberania resgata o seu povo da sepultura, porque a sua igreja está segura em suas mãos soberanas, e ninguém vai tomá-la de lá. A morte não tem a última palavra sobre a vida de João e da igreja de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem, e Cristo glorificado, há de trazê-los da sepultura no tempo devido. Esse trecho final da visão do Cristo glorificado nos ensina que Ele, com a sua soberania, Ele é capaz de lançar para longe os medos do nosso coração. O nosso futuro está nas mãos deste Cristo. Cristo glorificado sabe o que vai acontecer com cada um de nós. Ele conhece e cuida de cada pequeno detalhe da nossa vida. Ele mesmo estando revestido de glória, majestade e poder, Ele se inclina a nós com a sua mão direita e nos consola, nos fortalece, nos lembra que Ele está no controle da nossa vida, da história e do universo. A morte não tem mais a última palavra sobre aqueles que estão em Cristo. A morte não teve a última palavra sobre Ele. O nosso Salvador morreu, mas hoje Ele vive. Ele venceu a morte e ressurgiu e está revestido de glória e tem em suas mãos a autoridade sobre o nosso destino, uma autoridade que a morte não tem mais. Cristo glorificado é soberano sobre toda a história, sobre a sua história. Quando confiamos e descansamos nessa soberania, o nosso coração é fortalecido diante das adversidades que nós enfrentamos nesse mundo mal por sermos fiéis a Cristo. Então, sempre que o medo, seja ele do futuro, seja ele de alguém, seja do que for, sempre que o medo bater no seu coração, lembre o seu coração quem é que está no controle da história. Cristo glorificado. Quando você se sentir perdido no mundo mal, sem rumo, sem direção, lembre a si mesmo que Cristo glorificado está no controle da sua vida. Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo com você. Se Cristo é capaz de conduzir toda a história, se Ele é capaz de destruir reinos, derrubar homens poderosos do dia para a noite, você realmente acredita que Ele não é capaz de lidar com os detalhes da sua vida que te deixa ansioso, com medo, preocupado e te assombram? Ele segura em sua mão direita as estrelas. Os seus olhos em chamas estão vendo tudo. Os seus cabelos são brancos. Ele é sábio. Ele sabe o que Ele está fazendo na sua vida. A força dele é implacável. Não há ninguém maior e mais forte do que Ele. Ele sabe o que Ele está fazendo no mundo. Não temas diante das coisas que vão acontecer no futuro. Cristo glorificado é soberano sobre a história. Nada do que virá sobre nós foge do seu controle. Diante das ameaças e toda a dor que este mundo pode infligir na sua vida, lembre-se que você é filho de Deus. Se você já se arrependeu dos seus pecados, se você já colocou sua fé em Jesus, é Cristo glorificado quem tem a última palavra sobre você. Esse mundo pode te ferir, esse mundo pode te perseguir, pode te jogar numa ilha deserta, pode te atirar dentro de um caldeirão de óleo quente, pode te queimar vivo em uma fogueira, pode te perfurar com uma lança, pode tomar seu emprego, seus filhos, sua família, sua liberdade, pode atentar contra a sua vida das mais variadas formas, mas é Cristo, é Ele quem tem a última palavra sobre você. E ainda que você venha a enfrentar a morte, Ele vai te resgatar da sepultura. Não temas. Cristo é soberano sobre a história. Ele definiu o começo e o fim. Ele vence no final. E quem estiver ao lado dele, vence com ele. Se você está aqui nessa noite, e você já se reconciliou com Deus em Cristo Jesus, se você já confiou em Cristo para a salvação, esta visão da glória, do amor e da soberania de Cristo é a resposta de Deus para que você permaneça fiel e submisso a Cristo em um mundo que o odeia. Deixe essa visão
invadir a sua mente, dominar o seu imaginário, conquistar o seu coração, porque é somente essa compreensão clara de quem Cristo verdadeiramente é, que será capaz de fazê-lo perseverar fiel diante do que está por vir sobre a igreja cristã nos últimos dias. Mas agora, se você está aqui nessa noite e você ainda não se acertou com Deus, se você ainda não confiou nesse Cristo, que veio uma primeira vez como servo sofredor para morrer na cruz por amor a pecadores, se você ainda não recebeu essa salvação, a minha palavra para você é: tema. Se você não está no reino de Deus, mas está no mundo, longe do rei, tema pela sua alma. Se você não está inserido nesse relacionamento de amor, de cuidado entre Cristo e a igreja, se você não está debaixo da autoridade dele, tema muito. Deixe essa visão de Cristo glorificado apavorar o seu coração, encher o seu coração de assombro e pavor, porque esse Cristo glorificado está conduzindo a história para um fim onde ele vence. Ele está vindo, está cada vez mais próximo o dia em que aqueles que não se voltaram para ele em arrependimento e fé serão esmagados pelos seus pés de bronze, serão destruídos pela a espada afiada que sai da sua boca. Alguns pregadores dizem assim: ai, como será terrível aquele dia em que os pais lamentarão pelos seus filhos que não se converteram, e os cônjuges vão lamentar pelos seus pares que não se converteram. Não será assim. Naquele dia, quando este Cristo vier sobre o mundo para destruir os maus e para resgatar aqueles que são seus, até mesmo os pais ou cônjuges vão te olhar nos olhos e dirão que é justo e bom que ele lide com você com perfeita justiça e condenação. Se você não está do lado certo da história, se você não está do lado daqueles que vencem com Cristo, arrependa-se. Arrependa-se e creia em Jesus. Ainda há tempo de desfrutar dessa graça salvadora. Ele te trouxe aqui hoje. Ele escolheu se revelar a você hoje dessa forma, para que você se arrependa e creia, e encontre nele, no Cristo que morreu por amor a pecadores, mas que ressurgiu em glória, e te oferece poder, coragem, força, consolo, que você precisa para perseverar no reino, com todas as adversidades que enfrentamos aqui enquanto ele não vem. O que nós aprendemos, irmãos, com o trecho que estamos nessa noite, é que a glória, o amor e a soberania de Cristo nos encorajam à fidelidade enquanto aguardamos pela sua vinda. A glória, o amor e a soberania de Cristo nos encorajam à fidelidade enquanto aguardamos pela sua vinda. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Vamos nos colocar juntos na presença do Senhor.